Aqui podemos começar. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo a este evento que se completa com adaptação climática. Estou muito feliz que se juntou a nós trabalho pela atividade. Antes de começar, a plenária será em inglês e a interpretação disponível em francês e português. Para selecionar sua língua preferida, peço para clicar selecionar inglês, francês, português. Assim, gostaria de ver, pode selecionar CC e clicar este botão. Se consegue, peço para ver seus rostos. Por favor, peço para desligar o microfone se não estiver a falar. Para os que se juntaram utilizando o nome que não é nome dele, por favor, mude a seu nome. Ok, isso vai nos ajudar a abrir nas salas corretas paralelas. As sessões plenárias serão gravadas. Se precisar de ajuda, entre em contato com Carla. Com isto, estamos muito entusiasmados, agradecidos por você já ter se juntado a nós, o propósito de Carla, e apoiar a qualidade dos programas financiados pelo BFKA. Carla faz isso de várias maneiras, utilizando a síntese das lições aprendidas em contexto humanitário. Queremos também aprender sobre práticas promissoras dos profissionais como vocês. Portanto, discutimos essas coisas. Espero que as sessões desta SAD estejam úteis. Como viu na agenda, nós vamos passar nosso tempo juntos em pequenos grupos para que possamos ter sessões interativas. Encorajamos vocês ficar conosco até o fim. Hoje começamos com as observações ah, da, de representante dos AIFs, seguido pela pesquisa. Então, nós vamos entender alguns grupos já para discutir temas cruciais, como temas de alerta precoce, perdas de sustentos, resilientes ao clima. Dentro dessas discussões, espero que possa partilhar suas perspectivas, envolvendo as mulheres e os jovens. As questões que têm a ver com programação climática. Depois dessas discussões informais, nós vamos voltar a compartilhar pontos-chave nos temas. E vamos falar sobre contextos, desafios e práticas promissoras na África Austral. Agora, meu prazer apresentar Jéssica para proferir algumas observações. Muito obrigado pela vossa presença. Boa tarde, bom dia. Estamos muito felizes pela vossa presença.
nesta reunião para os trabalhadores na África Austral. Sabemos que esta a região é muito importante para a alteração climática. Já testemunhamos isso em 2022, 2023. Houve ciclones tropicais, inundações, deslizamento da terra. É muito difícil esquecer de Fred, ah, que abalou a região. No último ano, houve El Niño, que culminou nas condições severas das safras em alguns países. Prevemos que padrões de tempo estão a tornar cada vez mais difícil a prever. Este ano também nós vamos ter tempestades. Portanto, os recursos para lidar com a situação são muitos. Mesmo governos da região que têm sistemas de gestão de desastres não conseguem lidar com o problema. Os recursos são limitados. Como o presidente Biden não dá para continuar aquilo que temos feito para abordar como as alterações climáticas. Ah, Se continuarmos assim, todos vão sofrer. O objetivo de hoje é criar fórum interativo e partilha das boas práticas, desafios, oportunidades na programação do contexto monetário. Nós vamos compartilhar as postas da região. Queremos melhorar nossa programação na região, partilhar perspectivas também. Portanto, em parceria com BH, trabalhamos para alcançar a verdade, ajudar causas e para reforçar e também para ajudar a população para melhor a resistir impactos das alterações climáticas. Na primeira linha, sim, também lidamos com emergências complexas, como o maior do, doador humanitário, o governo americano. Isso é para abordar desastres que têm a ver com as questões climáticas. Temos implementado a atividade de DRR como a capacidade de resiliência. Tudo isso alinha com a estratégia de USAID e prioridade do presidente Biden, um esforço que foi lançado em 2021 para ajudar os países a se adaptar e gerir impactos da alteração climática. Seu trabalho também é contribuir nos quadros importantes como o quadro de Sendai e também outra iniciativa.
Objetivo e trabalho climático é ajudar a ter ação equitável climática que se conecta com envolvimento comunitário, envolvimento para alcançar isso. Temos duas abordagens. Primeiro, promover atores locais como líderes e identificar suas soluções. Número dois, aproveitar dessas parcerias para assegurar que comunidades recebam o apoio necessário para se adaptar às alterações climáticas. E conhecemos que nossos esforços vão apenas ser efetivos e inclusivos se assegurarmos que as pessoas marginalizadas sejam envolvidas. A razão pela qual essa estratégia se compromete para a ação, não apenas o que fazemos, e como é que fazemos esse trabalho. Próximo slide, por favor. Portanto, o trabalho climático pode ser resumido em quatro categorias. Como pode ver, a primeira categoria, construímos nossos programas de AI para trabalhar com comunidades, para reduzir riscos climáticos e para ajudar na adaptação das alterações climáticas, como agricultura. Como pode ver, a coisa transversal é que continuamos a promover as soluções locais. Também utilizamos mecanismos que têm a ver com inovação, trazendo novas ideias, novas parcerias. Trabalhamos com as PMs. Segunda categoria, a produção, construir conhecimento para ajudar no nexo entre clima e HDP, engajando ah, os parceiros locais para avançar nos seus objetivos. Na terceira área, nós vamos aproveitar da experiência de alerta precoce para ajudar a ação precoce a nível local, regional e internacional. Isso inclui apoiar sistemas globais de alerta precoce, melhorar a capacidade do governo, responder aos desastres climáticos, capacitar as universidades locais para realizar a pesquisa de clima. Trabalhamos com parceiros para avançar resiliência climática, eh, reduzir emissões de gases de estufa. Trabalhamos com ritmos de cadeia de abastecimento. Trabalhamos com as organizações humanitárias para ter sustentabilidade nas cadeias humanitárias de abastecimento. Próximo slide, por favor. Nosso objetivo é comparar a adaptação climática em todas as nossas assistências dos setores. Realizamos intervenções. Primeiro, integrar mecanismos de responder ao choque. Segundo, construir abordagens inteligentes ao clima. Terceiro, reforçar a coordenação entre humanitário, desenvolvimento e assistência de construção de paz. Por fim, adotar desenhos resilientes ao clima no abrigo e também atividades de habitação.
Apoiamos isso, resolvendo soluções, capacitando para, fazendo capacitação para reduzir impacto, apoiar os governos para criar planos inclusivos, estratégias políticas para reduzir risco climático, reforçar sistemas de alerta precoce nas comunidades, aprimorar ações participatórias para reduzir impactos recorrentes dos riscos climáticos. Para concluir, para realizar esses esforços, estamos contentes de trabalhar ah, em parceria com nossos parceiros para juntos reforçar nosso conhecimento. A vossa participação faz parte dos nossos esforços. Obrigado mais uma vez. Acontece juntado a nós para compartilhar suas experiências em vosso país, vossa região. Aprender um com o outro é muito importante, dá das perspectivas muito importante. E para que juntos possamos continuar a construir nossos sistemas. Muito obrigado mais uma vez pela vossa participação. Irei passar a palavra. Muito obrigado, Jessica, pela visão geral. Sem dúvida, foi muito útil para definir as discussões de hoje. Obrigado mais uma vez. Agora, gostaria de vos apresentar meu colega, conselheiro das alterações climáticas, vai compartilhar perspectivas de alto nível. Muito obrigado. Pode dizer ao público sobre o papel específico de IFDO. Muito obrigado, Tom. Olá a todos. É com grande prazer que estou aqui, a partir de Washington, D.C., o Instituto de FDI. Tem quatro objetivos. Primeiro, uma revisão documental da programação. A tarefa é identificar essas intervenções, desafios, as lições aprendidas e, e lacunas, como objetivo principal de criar compreensão comum com parceiros de implementação sobre abordagem de adaptação climática. Segundo objetivo é avaliação complementar, complementar de identificar evidência rigorosa. Utilizamos BH, avaliações de BH ah, para fornecer perspectivas ricas na programação de assistência humanitária para fornecer perspectivas acionáveis. Portanto, aproveitamos das nossas experiências desenhando com o USAID e outros parceiros no mundo. Muito obrigado, Lauren. Sei que a ODI faz já trabalho da avaliação. Eu esperava, e olhando para a revisão documental, que é muito importante, será que há lacunas identificadas? Pode nos dizer sobre objetivos principais da revisão documental que a vossa organização realizou?
O processo foi bastante extensivo, mas a abordagem geral que tomamos consistia de quatro componentes. Começamos com identificação, o que chamamos universo de referência. Essa incepção envolve analisar documentos de BH e documentos não BH. Começamos com 4.000 documentos e ficamos com 197. Mantivemos ah, os mais relevantes. Depois de estabelecer isso, desenvolvemos um quadro em colaboração com o USAID e em consulta com colegas que apresentavam para o Scale Dia. Desenvolver este quadro temático foi um passo muito importante que ajudou nós a ter referências das áreas. Utilizamos este quadro temático para organizar os grandes dados e analisamos de revisão documental. Houve um modelo que ajudou a aproveitar o poder da língua natural para processar milhares de referências. Portanto, utilizamos uma lista. Finalmente, durante a fase final da análise, complementamos este modelo de AI com análise de processar, análise que culminou na revisão documental. Realizamos este processo com o objetivo de responder várias perguntas-chave. Primeiro, queríamos saber quais são as intervenções comuns da adaptação climática de BH e parceiros, quais são os desafios a chave que foram encontrados. Finalmente, quais são as lacunas de conhecimento. Portanto, em poucas palavras, este foi o nosso processo de realizar a revisão documental. Muito bom, muito obrigado pela descrição muito precisa sobre o trabalho. Guido, temos várias perguntas se concentrada como resultados da revisão documental. Pode nos dizer quais são as intervenções comuns implementadas dos parceiros? Muito obrigado. Estou numa área rural, portanto, espero que minha ligação esteja estável. Sim, o que vimos no slide é um resumo da pergunta. Gostaria de dividir em três partes. Primeira, capacitação. O que vimos através de análise, as intervenções comuns já tinha a ver com capacitação, a, a capacitação a nível comunitário, para construir capacidade existente. Para a resiliência à seca. Segunda parte, o que devemos com atividades aplicadas que têm a ver com empoderamento econômico das comunidades para diversificar suas receitas, seus rendimentos, identificando choques diferentes, bem como acesso aos mercados regionais. Segundo,
tinha a ver com DRR, todos conhecem isso, mas já neste curso houve DRF ligado com sustentabilidade ambiental, como ouvimos de Philips Aid, como Jessica disse. Finalmente, a última parte tinha a ver com a comunidade, as organizações comunitárias, instruindo parcerias. Nós vamos compartilhar mais a informação mais tarde. Muito obrigado, Guido. Muito difícil resumir essas intervenções, mas fez um bom trabalho em resumir isto por nós. Como a Jessica disse, é um trabalho muito difícil, desafiante. Muitos desafios já vão ser específico, um contexto específico, atividades. Não sei se pode resumir quais já foram os desafios já comuns que encontrou na revisão documental. Mais uma vez, temos três áreas comuns, e os desafios comuns, todos os desafios já podem ser ultrapassados. Primeiro, na perspectiva técnica, em termos dos dados climáticos, muitas vezes não são disponíveis ou não são adequados. eh, e há, há dados não suficientes para nos ajudar no planeamento. A segunda parte, em termos dos desafios, tem a ver com a coordenação entre as partes diferentes no terreno, bem como o governo local. É um desafio comum que constatamos, às vezes, o planeamento dos parceiros não são alinhados, às vezes a coordenação foi num ritmo muito elevado, os parceiros não conseguiram ah, trabalhar com isso. Houve desafios comuns também, dando a dificuldade, criando um bom ambiente regulador para assegurar que essas atividades sejam utilizadas. Esses são os desafios. O último, PBHA, se conserta muito com equilíbrio de gênero. Nos alguns casos, constatamos que o equilíbrio de gênero não foi levado em consideração, mas eles prometeram realizar atividades para colmatar estas lacunas. Esses desafios vão ser ultrapassados, mas nas poucas palavras, essas já são os desafios que enfrentamos. Muito obrigado, Guido. Como diz, muitos já estão familiarizados com estas coisas, mas ainda assim temos muito para aprender de como é que implementar essas programações. Como pergunta final, com base de revisão de documentação dos programas, pode nos dizer quais são as lições-chave aprendidas e também as lacunas principais em termos dessas programação. Vou destacar três em termos das lições aprendidas no momento. Temos eh, eh, ah, ah, nós temos que ser sensível
pode elevar muito o tempo, mas até muitos já benefícios. Primeira lição, assegura que levamos isto em consideração. A segunda, a lição é muito importante. Vimos a ligação entre serviços financeiros, sobretudo empoderamento econômico, às vezes as subvenções para a inclusão do mercado. Isto é muito importante para desafiar opções de adaptação e capacidade individual e também da comunidade, ligando serviços financeiros às oportunidades. E a outra coisa que constatamos é também duas lacunas de conhecimento. A primeira, abordagem de DRDR, realizamos discussões grandes sobre aquilo que isto significa e como é que podemos fazer isso. Portanto, tentamos ver quais as soluções podem funcionar e também uma lacuna que pode ser melhorada. Finalmente, houve a questão de como é que ligamos modelos bem-sucedidos, mais uma vez, como é que podemos colmatar esta lacuna. Há outros aqui no slide, vou falar mais sobre isso mais tarde nas salas paralelas. Muito obrigado, Guido. Muito obrigado, Lauren. Agradecemos o trabalho que a FODA tem feito na revisão documental. Estamos ansiosos já para divulgar a versão final daqui a pouco. Constatamos que temos falado muito, que queremos assegurar a vossa participação como participantes. Portanto, nós vamos passar mais tempo nos nossos grupos para entrar nestas questões, mas antes de fazer isso, gostaríamos de levar um momento para reconhecer contexto diverso, experiências na sala, bem como perícia técnica que vocês já trazem. Portanto, aqui até um código de QR, pode escanear utilizando o seu computador ou seu telemóvel. Peço para clicar o link que foi compartilhado no chat. Pensa naquilo que acabou de ouvir de CD e outra equipa. Diga-nos o que liga bem com o seu contexto, o contexto em qual trabalha. Tudo aquilo que ouvi, o que se liga bem com o vosso contexto, o contexto que trabalha. Tá bem? Eu vejo que muitas pessoas já estão a digitar. Muito bem. A contextualização, com certeza, vai ser muito importante ainda na conversa. Isto é muito importante e difícil. Imagina, ser caixa correntes e migração, sobretudo relacionado com riscos climáticos, a necessidade de assegurar a
não apenas documentação, da, e também através dos fóruns que já realizamos para a América Latina. Temos que entender, sobretudo, que temos ouvido abordagens tradicionais, não apenas de alerta precoce. Portanto, todos reconhecemos que temos que fazer o melhor trabalho de entender o contexto e também as práticas tradicionais. Está bem? Vejo que ainda muitos já estão a digitar. Por favor, continue a fazer isso. Tudo isto é muito útil para nós. Coordenação e financiamento não suficiente, escolaridade, há desafios, há vários desafios, todos já são úteis e relevantes. Solução já, obviamente, uma grande área de aprendizagem. Espero que na discussão do grupo possam dizer-nos sobre as lições aprendidas na vossa área. Mais uma vez, encorajo os que ainda estão a digitar para continuar a fazer isso. Nós vamos rever esses pontos-chave. Eu acho que a conversa de hoje vai concentrar nessas áreas de interesse que vocês acabaram de entrar aqui no chat. Apenas um lembrante, durante o registro, vocês selecionaram os grupos de discussão, houve eh, meios de sustentos resilientes ao clima, sistemas de alerta precoce e gestão de recurso, dos recursos naturais em todas as salas. O facilitador vai orientar a discussão. Juntos, nós vamos discutir e identificar as práticas promissórias que têm constatado na região e também os desafios específicos que enfrenta. Daqui a pouco vai entrar no grupo de discussão que selecionou. Se não selecionou, vai ter uma oportunidade de selecionar daqui a pouco. Portanto, nós vamos ter eh, a interpretação conforme a língua preferida. Portanto, nossa intenção era ter dois grupos dos meios de sustento resiliente ao clima, mas nós vamos ter apenas um, notando que há necessidade de facilitação daquele grupo. Portanto, o grupo principal vai ser em inglês, mas também nós vamos ter interpretação em francês e português naquela sala. Se gostaria de ficar neste grupo principal de meios de sustentos resilientes ao clima, peço para ficar na sala principal. Para outros grupos, a conversa será em inglês, mas também se fala a francês, nós vamos ter a interpretação em francês. Se ainda não escolheu o tópico, uh, pode selecionar daqui a pouco. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Se tiver problemas, a Suzana vai lhe ajudar a entrar na sala certa. Nós vamos ficar nesses grupos. Nas próximas horas, nós vamos ter um intervalo no meio. Nós gostaríamos de gastar tempo suficiente com os seus facilitadores para ter esta conversa profunda. Muito obrigado pela vossa participação. Boa sorte na sua discussão. Agora vou passar
vejo pontos interessantes, acho que alguns que eu já vi nos grupos, no trabalho de grupo, por exemplo, adaptação e promoção das novas práticas tecnológicas, também novas tecnologias agrícolas, obviamente é algo que temos que prestar atenção desde o princípio. Também há uma conversa que eu vi sobre acesso e uso da tecnologia de informação. Há uma diferença entre grupos diferentes das mulheres, jovens, e também entre os grupos dos mais velhos e mais jovens. A importância de entender o contexto dos papéis diferentes, dos grupos diferentes, não apenas a nível da casa, também a nível comunitário. Portanto, muito obrigado pela informação. Peço ah, para continuar a digitar. Importância de visar para entender quais são os grupos vulneráveis, que tipo de serviços precisa mais e quais são os obstáculos. Muito obrigado. Vamos avançar com a nossa próxima pergunta transversal. Sei que surgiu nos grupos de discussão, mas gostaríamos de ouvir mais que fatores chaves capacita apoio integrado, que fatores chaves capacita apoio integrado para a adaptação climática nos contextos humanitários e a contextos de desenvolvimento de longo prazo. Peço para identificar aqui, sei que tem pessoas que trataram desta pergunta no grupo. Se alguém quiser explicar mais seus comentários, sinta-se à vontade de fazer isso. Basta apenas levantar sua mão, porque estou a dizer isso porque eu vi um comentário sobre a coordenação aumentada entre os atores, que é difícil. Se há mais perspectiva, que tal sobre esta coordenação? Quais fatores inibem ou promovem? É algo que falamos no nosso grupo. Internamente, atores humanitários estabelecem sistema de coordenação nos clusters, mas isso quer dizer que não temos atores de desenvolvimento, portanto, é muito difícil ter aspecto de longo prazo se não participa naquelas discussões. E, portanto, ah, em Madagascar estão a começar
a criar sistema de coordenação, não apenas a estar cientes, e também falar sobre as lacunas, em vez de contar com uma coordenação humanitária. Muito obrigado. Obrigado, Patrick. Sem dúvida, este é o desafio comum. Não sei se alguém quiser falar no microfone para descrever uma situação onde acha que houve uma boa coordenação, a coordenação que foi feita numa forma muito boa, alguém pode e partilhar onde expostas humanitária exposta de desenvolvimento num contexto, houve uma boa coordenação desses esforços. Está bem? Acho que nossos grupos de execução nós aprofundamos mais sobre como é que os projetos individuais já estão a tentar fazer isso para ter compreensão comum sobre como é que essas, perdão, aonde essas atividades já se fusam, né? Como é que a motivação também que surgiu, principalmente como é que sustentar essas atividades depois de fim de um projeto. Também este é um outro fator-chave, obviamente, manter aquela motivação, também acesso aos recursos necessários. Qualquer outra contribuição, sinta-se à vontade de levantar sua mão. Obviamente, na realidade é mais complicado e um bom ponto que temos que pensar mais, está bem. Se tiver perguntas adicionais, sobretudo nessas questões, talvez peço para compartilhar no chat, mas para ganhar tempo, nós vamos continuar. Não fecha a janela de slide AHA, porque nós vamos utilizar isso daqui a pouco. Como mencionamos, identificar essas lacunas de conhecimento, o que nós sabemos vai nos ajudar como comunidade e cala, particularmente, em elaborar nossa agenda de aprendizagem, que espero que possamos utilizar de uma forma coletiva em desenvolver nossas atividades de monitorização. Gostaríamos de ouvir um relatório breve sobre esses grupos. Gostaríamos de ouvir de porta-voz desses grupos sobre aquilo que vocês discutiram numa forma coletiva sobre práticas promissoras, os desafios comuns que enfrentaram nas suas atividades. Mais uma vez, eh, quais são as áreas chaves? Portanto, eu gostaria de começar com o primeiro grupo, que é o grupo de meios de sustento já resilientes. Houve apenas um grupo, portanto, passo a palavra ao porta-voz deste grupo.
Muito obrigado. Olá a todos. Vou relatar o nome do grupo. Chamo-me Isia, trabalho com Adra Internacional. Em termos daquilo que está a funcionar bem, sobre abordagem promissoras, concentramos com agroecologia. Conhecemos que é algo muito benéfico, embora leve tempo, portanto, aceitação pode levar mais tempo. Olhamos para o uso de variedade de sementes responsivas, resilientes aos choques climáticos. Falamos sobre o uso de poupanças de aldeia e também associação, e empréstimos da associação para ajudar a mobilizar os fundos que são importantes para abordar as necessidades imediatas. Se tiver uma crise climática, vai ajudar para a adaptação rápida. Também reconhecemos que algumas dessas coisas se encaixam bem em termos das boas práticas de programação, boas práticas agrícolas, mas depende de como é que contribuem. Então, pode ser considerado como OSHA que ajuda a uma necessidade climática. Também falando sobre os desafios comuns e manter produtividade, alguns dos principais desafios são a resistência à mudança dos membros da comunidade, também muito ênfase sobre investimento necessário. A maioria dessas coisas precisa de mais, muito investimento, pode construir um obstáculo. Portanto, há muita resistência. E, portanto, há algo que, portanto, de uma forma geral, os governos sempre promovem produção de milho às subvenções, muito para plantar o milho. Se um agricultor decide plantar pequenos grãos ou grãos tradicionais, ah, atividade, há o risco sobre o que o mercado precisa. Portanto, é, é como é, aonde investir. Olhamos para incentivos, para opções de meios de sustentos resilientes, que são limitados, porque ah, não há muitos incentivos para algo que é novo, pensar fora da caixa, permitir as casas fazer isso. Falando sobre os desafios da evidência, damos para ferramentas que parceiros de implementação têm que
e fora da área de implementação para ver o que está acontecendo, o que funciona. E, portanto, o que mais pode ser feito? Será que temos uma oportunidade de fazer isso? Portanto, uma das coisas que dizemos é sim, a vulnerabilidade em termos da chuva, contudo, pode ter uma ligação para outras atividades, como produção de alimentos, é também acesso à terra. Podemos diversificar. E será que já temos oportunidade de discutir isso para ver o que mais funciona, para ver como é que podemos fazer. Também falamos sobre medo de sair da nossa zona de conforto, porque eh, não pensamos fora de caixa para ver o que mais pode funcionar. E, por fim, dizemos a estrutura de ele que ajuda na extensão de conhecimento e as abordagens que ajudam as comunidades para se apropriar com suas abordagens e para se responsabilizar. E, portanto, em resumo, essas são as áreas-chave de nosso grupo. Muito obrigado. Muito obrigado. Super útil. Fez um bom trabalho de compartilhar muitos detalhes de seu grupo. Com certeza podemos dizer que muitas pessoas já vão s- ser interessadas em escolher mais de um grupo para os que estiveram no seu grupo e para os que não estiveram. Quais são suas reações sobre aquilo que a FIA acabou de partilhar? Será que há algo que gostaria de ah, acrescentar? Nós temos um tempo, um momento para reagir daquilo que a AFIA acabou de partilhar. Se alguém tiver perguntas daquele grupo que não foi lá naquele grupo, se alguém gostaria de acrescentar algo, sinta-se à vontade de levantar a sua mão para acrescentar. Muito obrigado. Não vejo muitos comentários no chat. Muito obrigado. Muito obrigado ao grupo. Agora nós vamos passar como próximo grupo e, e passar a palavra ao grupo que tem que trabalhou sobre mapeamento dos perigos e também sistemas de alerta precoce. Morem, tem problema, saudação, colegas. Sou de Adra, Zimbábue. Portanto, Áfia e eu não tivemos um plano de apresentar, é apenas uma coincidência. Vou apresentar sobre sistemas de alerta precoce. Portanto, vou partilhar as discussões de ah, eh, nível, alto nível. Vou começar com umas práticas promissoras. A primeira era incluir financiamento de contingência dentro de prêmios de BAA para responder às necessidades que podem surgir
durante o ciclo da vida do projeto. Houve aqui um exemplo de como é que houve projetos onde houve dificuldade de fornecer as sementes para os beneficiários que foram afetados, El Niño e a seca. Portanto, é assim que esta recomendação surgiu. Segundo, sistemas de alerta precoce liderado pelas comunidades utilizando ferramentas simples, por exemplo, a leitura da vegetação para avaliar disponibilidade de água na terra e tomar ações precoces, como regar as plantas, e agentes de comunidade têm que ser equipados com estado de saúde de vegetação. Esta abordagem visa tomar as decisões locais para para o risco local. Podemos utilizar a tecnologia como GIS para ver o nível de água na comunidade que utiliza furos, pode monitorizar a nível de água. No terceiro, formação de gestão de risco, começando com os distritos e também como comitês de aldeias, onde mensagem e alerta precoce podem ser enviadas. Também aprendemos com as secas recorrentes, é importante ter soluções alternativas. Também falamos sobre a interpretação da informação do tempo para comunidades locais. É muito importante, em vez de ter programas de rádio, e poder temos relatos das televisões e das rádios que não podem ser interpretados pelos membros da comunidade. E também trabalhar com agências de meteorologia nacional para apoiar as comunidades vulneráveis para aceder e entender e utilizar previsões sazonais. Acho que isso está ligado o último, o ponto anterior, e também apoiar serviços de extensão para emitir conselhos e também apoiar a comunidade para estabelecer seus próprios sistemas de alerta precoce com base dos canais de comunicação existentes. Para resumir, deixar comunidades desenvolver sistemas de alerta precoce que podem entender e contextualizar, mesmo nas suas próprias línguas. Olhamos também para os desafios e identificamos os grandes desafios, como fazer com que recursos de conhecimento seja mais acessível, e utilizar linguagem, exemplos contextuais ah, fáceis. Portanto, olhamos para a divulgação oportuna desse conhecimento para a comunidade para que possam ser pa, para que possam ajudar a comunidade durante os desastres. Também estabelecer um sistema de alerta precoce com informação de risco que as pessoas confiam, que também conta com provisões científicas e também conhecimento indígena, e também envolver todos os grupos que vai precisar de informação, incluindo as crianças,
as mulheres e as pessoas vulneráveis. Poucas palavras é este e o slide que explica as discussões que realizamos. Há muita contribuição dos nossos colegas de Moçambique, Zimbábue. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado, Moyo, por ter compartilhado isto. Parece uma boa discussão das pessoas diretamente envolvidas no sistema de alerta precoce. Muito obrigado por ter compartilhado aquilo que o grupo discutiu. Aqui podemos utilizar slides de AHA, portanto, nós vamos ter mais uma oportunidade de colocar suas observações. Qualquer coisa que gostaria de enfatizar, sinta-se à vontade de utilizar os slides. Também pode levantar sua mão, pode colocar também outro grupo. Portanto, vai ter alguns minutos para discutir sobre aquilo que a partir perdão, sobre esses sistemas de alerta precoce. Vejo um comentário de teste no chat. Vamos a pensar sobre censos de custo, baixo custo, conheço que, que opera. Isto pode ser importante para gerar esta informação. Muito obrigado. Muito obrigado, Stess. Vou deixar isso para os profissionais para responder. Enquanto as pessoas já respondem, vou passar a palavra a Ayman. Ele levantou a sua mão. Muito obrigado pela apresentação excelente. Eu tenho algumas contribuições. Primeira, uma área, a área sobre práticas promissoras. Ouvimos sobre iligar laxa com sistemas existentes de alerta precoce, mas houve um desafio, porque aqueles sistemas existentes têm desafios. Por exemplo, não permite as mulheres participar, por exemplo. E, portanto, houve muita discussão sobre a necessidade de ter mais dados localizados para apoiar as comunidades locais para tomar ação. Estou a pensar, talvez tenha necessidade de investir, mas o papel chave que as comunidades podem desempenhar se alinhar com os sistemas nacionais. Pensar sobre questões transversais em termos dos desafios, também práticas promissoras. Mas muito obrigado mais uma vez, Mora. Muito bom, Mora. Emma, Rede colocou uma pergunta para ver se há alguém que pode dar mais informação sobre isso. Aprendemos através desta convenção também, conversas semelhantes na América Latina e Ásia, a importância de sistemas de alerta precoce para para incorporar conhecimento tradicional dos meios tradicionais. Gostaria de perguntar mais uma vez, será que alguém deste grupo tem um exemplo para compartilhar, para cooperar a compreensão tradicional e conhecimento?
na monitorização do programa, o desenho e a implementação do projeto. Se tiver, peço para compartilhar. Só compartilhar? Pode. Não tenho um exemplo específico para um projeto, mas eu sei como departamento dos serviços meteorológicos, antes de fazer previsão anual de chuva, eles envolvem líderes locais nas áreas rurais para que eles possam partilhar aquilo que eles pensam numa perspectiva do conhecimento indígena sobre como é que será a sessão ou a temporada chuvosa. Então, quando partilha informação triangular, aquela informação com conhecimento científico, sempre, quase sempre é correto. Mas o desafio com sistemas indígenas tradicionais que não estão documentados, portanto, a maioria das pessoas que têm esse conhecimento são muitos velhos, a geração mais nova não tem muito conhecimento, e, portanto, este é o desafio que temos já com esses sistemas indígenas de conhecimento. Muito obrigado por ter partilhado este ponto, hum, muito importante sobre os obstáculos de manter aplicar o conhecimento tradicional. Como é que podemos até esses pontos regulares já, e em termos de resolver esses. Já. Muito obrigado por ter partilhado. Eu entendo esta pergunta de alcance naqueles sistemas de alerta precoce não chegam às pessoas que podem partilhar aquela informação. Também um ponto muito importante em termos de o timing da informação disso. Também vejo que quanto funde como funde ofereceram boas respostas. Não sei, funde ou polo, querem usar a palavra. Será que há perguntas que têm a ver com o sistema de alerta precoce antes de avançar? Sim, Carol, tem a palavra. Estou a falar sobre uma experiência muito recente. Gostaria de voltar atrás um pouco e fazer um comentário. Mesmo nos Estados Unidos, no fim de semana, houve falha de comunicação, sobretudo no telemóvel, onde eu moro, por causa de falta de água e eletricidade. A maioria das pessoas receberam a sua informação ah, através dos DJs da rádio. Portanto, eu acho que temos que estar cientes que há coisas que funcionam se continuamos
continuamos a buscar essas soluções de tecnologias, nós vamos deixar as pessoas outra, de trás. Portanto, temos que consertar com essas tecnologias velhas e também uh, contar com a comunicação dentro das comunidades, utilizando as redes confiáveis. Eu perdi minha fé na comunicação neste fim de semana. Não precisa de pedir desculpa, é um exemplo muito oportuno e relevante. Patrick, tem palavra. Gostaria de mencionar ao mesmo tempo eh, esta importância de não depender com um meio de comunicação quando criamos sistema de alerta precoce, nós encontramos a utilizar um telefone, temos que ter formas múltiplas de comunicação para que quando peca um meio de comunicação, pode utilizar outro meio de comunicação. Eh, eh, Temos um aplicativo na minha organização para os pastores no Quênia e Etiópia. Funciona muito bem. Não pode funcionar para todos. Portanto, entender a ideia de concordo plenamente, mas não acho que, é como eu disse, pessoalmente, acho que temos que ter várias formas. Muito bom, bem entendido. Acho que isso é muito importante para construir a resiliência. A Carla mencionou muitos exemplos. Muito obrigado. Portanto, vejo o ponto de pensar em termos de problemas de acesso eh, para as pessoas com deficiências. Vejo o ponto de utilizar ciência de cidadão. Podemos pensar nisso como parte das várias soluções que o Cid falou. Será que há mais perguntas que têm a ver com sistemas de alerta precoce? Qualquer outra contribuição? Patrick, algo que surgiu muito no seu grupo é que o foco antigamente tem sido sobre o papel de resiliência climática, mas há muita pouca informação sobre práticas urbanas e cada vez mais as pessoas já estão a mover para a cidade porque o que é preciso num contexto urbano é, é, é necessário num contexto rural. Seria interessante saber se tem pessoas que têm experiência com uma programação mais urbana da resiliência climática. Um bom ponto, se alguém tiver, se alguém tiver essa perspectiva, peço para partilhar, vai poder ter olhado para a consolidação. Porque
da situação na América Latina. Há considerações específicas, como calor extremo, suas explosões, os riscos climáticos, incluindo as cheias, calor, questões específicas, que não posso, portanto, não vou descrever essas considerações. E eu acho que Patrick agradeço os seus pontos para tudo isso. Há diferenças importantes entre programação urbana e rural, e dando eh, mudanças. Portanto, muito obrigado por ter partilhado este ponto. E, hum, nós vamos ter o último grupo, que se encontrará com gestão de recurso. Não sei quem é o voluntário, mas eu vou passar a palavra ao grupo. Hum, Portanto, a Julius vai compartilhar sobre os desafios para as práticas promissoras. E, hum, realizamos uma discussão sobre um leque diverso, sobre intervenções potenciais que podem ser consideradas. E eu achei seria útil para ter uma definição sobre aquilo que é a definição que a UCM, que é ações para proteger esses ecossistemas nas maneiras que aborda desafios da sociedade. Portanto, uma definição muito ampla, e eu acho que podemos ter várias atividades potenciais. Votamos e destacamos essas três aqui no ecrã, sobre aquilo que achamos como práticas promissoras para recuperar essas soluções para atividades. A primeira tem a ver com a importância de trabalhar a nível comunitário para gerir os recursos de uma forma coletiva, e, e a resposta de Madagascar, e também a importância de ter incentivos claros para essa ação coletiva. E neste caso, tinha a ver com evidenciar o direito aos participantes, particularmente trabalhar como é que podemos incluir as pessoas mais vulneráveis. Portanto, nós realizamos uma grande discussão sobre esta atividade, e também aqui sobre as soluções específicas, eh, mas eu acho que o ponto está claro sobre a importância de ter incentivos para ações coletivas. Outro ponto que fica fora da região, outro exemplo, toca nos desafios, é também a oportunidade para olhar para vários tipos das partes interessadas, o setor privado, os doadores, as comunidades locais. Isto foi de Mali, no projeto da USAID que eu participei, e eu trabalhei
houve participação dos grupos cooperativos das mulheres, integrar isso com sistemas de agricultura. Houve uma pesquisa como é que integrar ah, as árvores têm impacto da polinização e também ligações com o setor privado através de processamento dos produtos de beleza. Portanto, pensando numa forma ampla sobre que tipo de partes interessadas podem beneficiar neste, nesta abordagem integrada, e também outro ponto sobre participação comunitária e também engajamento é semelhante com o próximo ponto, mas no outro projeto diferente sobre restauração de mangás no Madagascar. Vou parar por aqui, mas foi interessante, interessante ouvir aquilo que as pessoas já consideram. Muito obrigado. Muito obrigado. Julie vai falar sobre os desafios. Muito obrigado, Charlie, por ter feito Bob falando sobre os desafios. Primeiro, governança é difícil, é muito difícil implementar. Portanto, há divisas políticas, ah, sobretudo divisas associadas com as aldeias e coordenação. A maior, no maior nível é muito importante, mas manter e coesão e governação. Normalmente, as pessoas não investem nisso. Ah, levantamos vários pontos. Primeiro, investimento nas estruturas de governação pode ignorar que a cultura de poder pode acontecer se utilizarmos as estruturas existentes. Essas, essas estruturas de poder têm marginalização, portanto, nós temos que fazer muito trabalho para assegurar que haja inclusão. Segundo, se incluímos mais governação para além das estruturas existentes, nós temos que reconhecer que governação dá muito trabalho, sobretudo para as pessoas já que passam muito tempo apenas tentando alimentar suas famílias. Não podemos supor que as pessoas que contribuem $1 indica que temos adesão de longo prazo, é algo que precisa de muito trabalho contínuo. Portanto, algo que destacamos como desafio e conflito entre investir a nível de agregador familiar e esperar até eh, resultados a nível mais alto. Concentramos muito a nível de agregou familiar. Isto veio com redução de tempo e a nível comunitário. Seria bom ver como é que podemos ainda podemos trazer aquelas estratégias a nível comunitário. O último desafio, questão que tem possibilidade de longo prazo com ativos, podemos supor que isso vai acontecer a menos tenha retornos claros para as pessoas que participam naquele trabalho, porque se o trabalho vale algo, portanto,
tem que ter algo, tem que ter algum retorno. Portanto, esses já foram os maiores desafios. Houve outros, mas esses são aqueles que decidimos destacar. Muito obrigado. Esses desafios são grandes. Portanto, o que é interessante para mim é que, em termos desta partilha, temos coisas comuns. Portanto, frisar a importância de incentivos, acesso aos recursos, e isto é muito importante para a gestão dos recursos hídricos. E, o- o- portanto, como é que podemos aceder, envolver os membros da comunidade deste o princípio é muito importante e vimos como é que isto é muito importante para o sistema de alerta precoce. Portanto, há coisas comuns e acho que a questão de governação, com certeza se aplica para os três, como essas atividades que ultrapassam fronteiras geográficas portanto, é um desafio muito difícil, também desafios comuns. Muito obrigado por ter destacado isso. Agora vamos levar um momento para entrar no slide de AHA, para ver que se tem pessoas já que têm perguntas sobre esses grupos. Será que tem contribuições? É só para colocar aqui. Também pode levantar sua mão para falar. Muito obrigado. Um ponto muito relevante. Obrigado por ter compartilhado este ponto aqui. Se tiver, a pessoa para compartilhar no chat, peço para digitar ou também pode usar a palavra. No nosso grupo também, o mesmo ponto foi levantado. Aqui temos uma tendência a pensar em termos dos setores
e trabalhamos já para romper aquelas barreiras. Portanto, isto é desafio comum, é um desafio partilhado também. Muito obrigado, Marida. Vamos começar com a senhora Nerida. Nerida, gostaria de falar sobre a governação como obstáculo da implementação por causa do tempo que leva. Houve o manual de regeneração de Tony Ronaldo. Nos próximos 20 anos, no Niger, para mais de 5 milhões de hectares, mais ou menos 2 milhões de árvores. A imagem de satélite nos mostrou esta evidência. Ah, Portanto, as coletas de safra aumentaram. Portanto, uma grande história de sucesso de como é que uma tecnologia simples pode ser aplicada como esforço mínimo. Obrigado. Muito bom, porque isso destaca uma abordagem da comunidade que era viável. Eu sei que levou algum tempo, 20 anos já, para fazer isso. Muito obrigado por ter compartilhado isso. Paulo, tem a palavra. Duas coisas. Para a agricultura, constatamos que as respostas das pessoas para a adaptação climática sempre dizem que nós vamos aumentar a irrigação, há acesso, há avaliação limitada sobre recursos, sobre terrenos. Será que o meio ambiente pode permitir isso? Como é que vai capturar a água? É sempre um risco na agricultura que tentamos reconhecer, porque parece fácil dizer que nós vamos fazer a irrigação, mas muitas vezes aquela irrigação, sei que estávamos a falar com as pessoas no Zimbábue, eu disse quanta água aplica para a água, para o solo, perdão. Sempre disseram, continuamos a colocar essa água. Portanto, temos que pensar se podemos sustentar usando os nossos recursos hídricos, sem pensar com esses outros serviços de ecossistema. E também para acrescentar para o próximo ponto sobre geração, geração natural. A Tony fez muito trabalho, mas ao mesmo tempo, no Niger, houve uma mudança de política sobre a apropriação das árvores e antes
os anos 90, o governo, todas as árvores eram para o governo, portanto, as pessoas cortavam as árvores, portanto, é importante lembrar. Essas coisas ainda são muito estruturadas, ainda estão determinadas pelas políticas que apoiam ou atrapalham a sua adaptação, perdão. Muito importante, Carla. Gostei de seu reconhecimento que antes de fazer a proposta, temos que entender que entendemos o contexto eh, através dos inquéritos para assegurar que essas soluções sejam viáveis. Tem a palavra. Gostaria de reiterar alguns pontos que Carl fez. Tenho trabalhado no distrito de Moçambique, que é uma zona de tampão, mais ou menos, entre as áreas de conflito no norte e as áreas mais estáveis. No sul temos muitas pessoas internamente deslocadas. Temos projeto que inclui horticulturas, apicultura, portanto, um projeto que tem aspectos diferentes. E, portanto, as coisas, principais coisas de sucesso têm a ver com produção de horticultura, um dos marcadores chaves para determinar se e vamos ter sucesso, porque entendemos isso porque a horticultura tem retorno rápido, mas o que não foi feito no início é entender o sistema de água naquela região. Nós sabemos que lidávamos com o lugar que tem muito sal, não temos água corrente, água da municipalidade, não tinha boas estradas. Eu acho que seria muito útil se entendemos o lugar e o tempo daquela secção do projeto. Portanto, quando tentamos dizer para as pessoas que eles precisavam eh, plantar alface nas áreas, as plantas que precisam muito de sal, no lugar onde precisa muito água, e passamos pela seca de 8 meses, e a água que é capturada dos leitos do o rio, esta água é água para pessoas, para beber, é água doce. Enfrentamos um grande problema, mas houve a possibilidade de utilizar agroforestry. Realizamos muito sucesso naquela área para tentar melhorar as safras tradicionais que são resistentes à seca. Este é meu ponto principal. Eu acho que a estrutura do projeto foi boa, porque conseguimos ter a possibilidade de mover e encontrar sucesso. Um exemplo foi utilizar ah, a mandioca, o projeto de mandioca. Portanto, foi muito incrível e ajudou contra a erosão. Constatamos um aumento significativo de coleta de mandioca, é a safra principal da região. Muito obrigado. Muito obrigado, Tim.
ver as pessoas reconhecendo aquilo que o senhor apresentou. Julius, tem a palavra. Vamos começar com gostaria de eh, refletir do ponto que Nick diz sobre a governação, falou sobre o conceito de governação como barreira, as soluções baseadas de natureza e implementação. Gostaria de dizer que faz parte de noção de fazer soluções baseadas, essas soluções baseadas a como a natureza, assim, outras coisas, há casos onde é aquilo que queremos, as soluções que tem a ver com as coisas, trabalho da comunidade, como o Carl disse, pensar quais políticas atrapalham e quais investimentos podem ser feitos para remover essas barreiras. Não temos isto destacado como desafio, temos que aprender melhor como é que fazer governação uma parte natural na implementação dessas soluções. Muito obrigado, Julius. Agradecemos a vossa contribuição. Muito obrigado por ter compartilhado isso. Paul tem a palavra. Muito obrigado. Gostaria de aquilo que outros colegas disseram. Gostaria de fazer um comentário em termos das lacunas. O que foi compartilhado aqui tem a ver com as lacunas existentes nos países da África Austral para tomar as decisões informadas, precisa dos dados para ter aquelas provisões, e para fazer isso, podem dizer quanta água pode ser extraída, razão pela qual os projetos estão a ser feitos com avaliação profunda, eh, ou talvez os programas possam considerar canalizar alguns fundos para assegurar que colmetamos essas lacunas de dados. Estava a ver as reações das pessoas quando o Senhor falava, parece que as pessoas compartilham a mesma solução. Sei que não temos muito tempo, está, portanto, não temos muito tempo. Gostaria de agradecer as pessoas que contribuíram no grupo, também no plenário. Temos, queremos vos pedir para ficar informados. Nós vamos partilhar as gravações nos próximos dias. Recebemos um bom feedback. Nós vamos partilhar convosco para que possa partilhar com seus colegas que não conseguiram participar. Nós vamos pedir entrar no nosso site, porque nós vamos ter mais recursos e como
a visão documental e também relatório de avaliação, como mencionamos, a FODI está envolvido e daqui a pouco nós vamos ter evidência para compartilhar em termos de avaliação, relatório de avaliação. Finalmente, nós vamos levar tudo aquilo que aprendemos aqui, suas colegas na América Latina, e combinar isso com nossa visão documental e, portanto, nós vamos voltar com alguns recursos, alguns produtos que refletem sua perícia, também a vossa contribuição. Antes de sair, gostaríamos de vos pedir para preencher uma avaliação muito curta. Isso vai ajudar a receber seu feedback para o dia de hoje. Finalmente, gostaria de agradecer aos todos pela vossa participação, agradecimento especial de Jéssica pelas observações sobre a estratégia de USSD para a África Austral e para os voluntários que orientaram essa discussão muito importante. Muito obrigado pela vossa perícia e pelo vosso tempo. Muito bom.